Nando, onde nasceu a ideia de você desenvolver um livro? A gente já contou a história aqui antes do livro Sem Palavras, a gente já trouxe uma pessoa para explicar o livro Sem Palavras, mas onde nasceu essa ideia mesmo? De você desenvolver um assim que fala para jovens, para adolescentes, né, para adultos, para crianças. Na verdade, o livro Sem Palavras me acompanha desde criança, né? Vendo minha mãe ensinar as crianças, evangelizar e toda essa caminhada, desde que eu voltei para Jesus aos 27 anos, isso há mais de 20 anos atrás, né? Hoje eu estou com 48. E eu já passei por várias áreas do Kids também, né? Pastor de crianças, recebi profecia de trabalhar com crianças. E eu lembro quando a gente implantou a igreja no Borba Gato, o melhor era para as crianças. Eu lembro que para os adultos faltava alguma coisa, mas para as crianças não podia faltar. Então, assim, era para comprar uma cadeira, era a melhor cadeira para as crianças. E o adulto senta onde quiser, mas eram as crianças. Então, assim, eu sempre tive muita criatividade em criar e criar panfletos. Eu lembro que eu criava panfletos para a igreja para falar dos cultos, eram os folders, né, dobrado em dois, assim, de 3 partes, desde 98. Bom, Eu não sabia nem mexer muito bem no computador. Tinha um amigo meu, o Alex, que hoje ele é presbítero, um dos meus melhores amigos. Eu ia para casa dele, a gente fazia partes, recortava partes e tirava cópias, né? Xerox, né? Que a gente falava, né? E desde 98 isso. E depois, com o tempo, eu fui aprendendo a trabalhar no Core. Eu sou design, né? Porém, eu sempre tive muitos projetos. Voltando um pouquinho atrás, esse de 98, eu queria colocar um desenho de um carinha pegando um vento no rosto e tal. E quem fez o desenho foi um rapaz que trabalhava comigo na época, olha. né? E a limitação que eu tinha era de fazer desenhos. Eu tinha muitas ideias. Eu já fui atrás de outros escritores, de desenhistas, para lançar os meus projetos, né? Mas acho que ninguém nunca comprou uma ideia, né? Mas aí veio o quê? O chat GPT. E com o chat GPT eu consigo criar as imagens que eu quero, né? Sim. E então, com o auxílio do chat, né, eu consegui começar a criar desenhos. E com os desenhos eu coloco as histórias, né? Então, eu comecei a fazer isso e produzir várias coisas. Eu comecei com um jogo, né? A gente já falou sobre o jogo em outro Sim. momento, né? Os jogos de tabuleiro. Sim. Eu fiz vários jogos de tabuleiro e comecei a fazer livrinhos para as crianças. Então tem o primeiro livrinho lá que eu fiz, é o Banquinho, é o Bunker Kids, que ele fala são 12 passos de oração para uma criança. Então é louvor, adoração, interceder pelo Brasil, pela família, pelo amigo e tal, né? Pedir perdão, arrependimento. Então tem lá. E eu gerava as imagens dos bonequinhos no chat, colocava no Corel e ia fazendo todo o restante dos designs, né? E daí, depois desse, eu peguei o livro Sem Palavras por uma ideia da minha mãe mesmo. Por que você não faz? Porque ninguém mais conhece o livro Sem Palavras, não é Sim. pouco divulgado. Aí eu usei a inteligência artificial para fazer os desenhinhos. Olha. E daí foi aí que surgiu a ideia. E na minha empresa, a gente consegue produzir, né, os livros, né, os Sim. livrinhos. A gente é uma gráfica rápida, então a gente consegue produzir bastante coisa. Aí, recentemente, eu fiz mais um livrinho, que na verdade ia ser os Legendários Kids, né? Aham. Que na verdade, assim, eu tive uma ideia de fazer os Legendários, mas daí eu fui atrás do pessoal para ver se podia patentear alguma coisa ou usar, né, a identidade. Eu não consegui o contato, daí eu falei, não posso perder essa ideia. Aí eu transformei em Academia de Heróis. O Academia de Heróis, trazem heróis da Bíblia. E esses heróis, eles têm uma característica. Por exemplo, Davi era corajoso. Então tem lá, Davi o corajoso. Daí falava assim, onde eu posso aplicar esse valor de coragem, né? Como aplicar? Daí tem lá para a criança, lá, aplicar no dia a dia, em casa, na escola, com os amigos e com Deus. Olha. Então, eu fiz vários personagens. Então, tem Esther, tem Noé, tem vários lá. Tem Samuel, tem Jacó, vários personagens bíblicos com os seus valores característicos, né? E onde aplicar cada um deles. Bom, legal, até aí tudo bem, né?
Só que uma amiga minha levou esse material para Portugal. E recentemente, há uns 20 dias atrás, uma editora de Portugal me ligou. É até engraçado que uma semana antes eu estava falando, eu produzo tantas essas coisas, ninguém compra, e eu acabo dando de presente para os meninos da CEP, né? Sim. E eu distribuí vários kits de brinquedo, de bonequinho, que a gente faz o bonequinho, né? A gente faz o disquinho de oração, as revistinhas, né? E eu dava tudo, não vendia, eu dava para os meninos, né? Eu falei, acho que Deus fez eu para fazer essas coisas para dar de brinde para os meninos, né? Mas daí uma editora de Portugal me ligou há 20 dias atrás, a gente fez uma conferência e eles fizeram uma proposta de fazer um contrato comigo para distribuir todos os materiais que eu tenho de livraria e na Europa. Uau. E na hora eu falei assim, bom, é de Deus, né? Assinei o contrato, mandei todo o material para edição, mas ainda fiquei no coração com uma vontade de estar lá em Portugal, né? A gente sabe que a condição financeira para ir para outro país é bem difícil, né? Sim. Mas daí, na mesma semana que eu assinei o contrato, eles falaram que estavam mandando uma passagem para mim, para eu ir lá fazer o lançamento desses livros na feira de livros que eles vão produzir lá. Uau. Eu falei, meu Deus, até agora a ficha não caiu, mas eu tenho certeza, como eu falei no lançamento do jogo, né? Do jogo de intercessão, que é o Bunker Kids. O Bunker, né? Não é o Bunker Kids, é o Bunker Batalha Secreta. Eu falei no dia do lançamento, que foi num congresso da Nívia Soares, que inclusive eu também... Foi algo tão grande assim que eu não imaginei que chegaria naquele lugar, naquele público, né? Mas eu penso assim, que o Senhor, ele colocou um dom na minha vida, uma capacidade, assim, um dom que é para levar para gerações e deixar um legado. Sim. Então, aonde essas histórias vão chegar, aonde esses livros de ensinar oração, de valores, de princípios vão chegar, talvez são lugares que eu nunca vou chegar, mas vai chegar esse material. E eu penso o seguinte, que tudo isso é uma semente que é plantada e vai gerar uma árvore. E a minha mãe falava assim, filho, a gente precisa juntar tesouros, mas é assim, quais são os frutos que a gente dá, né? Então eu imagino que já tem gerado muitos frutos, desde o jogo. Sim. E é lógico, desde sempre, né? Desde quando a gente implantava igreja e fazia as coisas para os kids, né? Desde 98, quando fazia aqueles folderzinhos, né? São sementes plantadas e o Senhor, ele vai abrindo portas aonde precisa chegar essa palavra, né? Sim. Graças a Deus. Eu penso assim que o Senhor tem um cuidado muito especial, um carinho muito especial pela minha vida. E eu tô chegando em lugares que eu nunca imaginei chegar. Glória a Deus por isso. Então é isso, gente. É assim, história, né? É meu pai, vocês não sabem, esse homem aqui na minha frente é meu pai. E saber lugares onde o Senhor está colocando ele, né, me traz muita alegria no meu coração, porque eu acho que os que mais aproveitam o que os pais estão recebendo são os filhos, né? Você queria ir comigo a Portugal, né? Ai, gente, se alguém quiser ficar querendo me dar uma passagem, eu quero ir. É isso aí. Então, é isso. Parabéns, pai. Parabéns. Te amo, filha. Também te amo. E vamos fazer o nome do Senhor conhecido aonde Amém. quer que a gente esteja. Glória a Amém? Deus.